Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Oi Tô Poupando. Meu nome é Welma e hoje nós vamos falar sobre fundo de dívidas ou fundo de quitação de dívida. Fundo de dívidas é uma parte ou uma porcentagem do seu salário ou da sua receita, tudo aquilo que entra para você como receita. E nós vamos tirar uma parte desse valor para quitar as suas dívidas. Por quê? Nós temos que criar o fundo de dívidas. Porque quando nós começamos a ensinar as pessoas sobre educação financeira, sobre investimento, a primeira preocupação delas, eu tenho muitas dívidas. As dívidas é algo que tem perseguido a população, tem perseguido os brasileiros. Isso é um efeito da falta de educação financeira. Quando nós não temos educação financeira, nós acabamos mergulhado, nesse mar de dívidas, que é muito fácil, e aí não sabemos muitas vezes como sair, como fazer, e a situação às vezes vai ficando cada vez pior, vai se agravando. Mas calma aí, fica tranquilo, porque nós temos uma solução. Quer dizer, existe um método, existe uma solução. Talvez você não conheça, ou talvez você já até conheça, mas não está aplicando. Então, se você precisa de uma mudança, se você precisa resolver a sua vida financeira, primeira coisa que você precisa é de conhecimento. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque sem conhecimento, sem utilizar métodos eficazes, você não vai conseguir. Infelizmente, você não vai conseguir. Só uma força de vontade não é suficiente. Só o desejo não é suficiente. É necessário método. E muitas das vezes é isso que falta, método. Às vezes você fala, Welma, eu quero muito melhorar a minha vida financeira, eu quero muito resolver a minha vida financeira, as coisas estão uma bagunça, tá tudo muito tumultuado, muito bagunçado e eu não consigo. Sabe por quê? Porque você quer muito, só que você não tem um método que para aplicar. Ou às vezes você tem um método, mas não tem a força de vontade de aplicar esse método. Então existem duas pessoas, Aquela pessoa que tem o desejo, mas não tem o método, e aquela pessoa que tem o método, mas não tem o desejo, tá? Então esses dois tipos de pessoas estão com um problema comum, que é as dívidas. Mas calma. Tudo tem um jeito. Olha, eu sempre digo que para tudo tem um jeito. Então, para falar sobre fundo de dívidas ou fundo de quitação de dívidas, eu tenho que falar sobre dívidas, E dívidas é um assunto muito... E dívidas é um assunto que às vezes nós não queremos falar. Por quê? Porque às vezes é um assunto que incomoda, principalmente se nós temos dívidas, E justamente existem pessoas que não querem falar sobre dívidas, que fogem desse tema. Por quê? Porque não querem fazer o enfrentamento do problema. E eu tenho uma notícia para você. Se você não quer fazer o enfrentamento das suas dívidas, se você não quer falar sobre isso, isso já é um grande problema. Você precisa fazer um scanner das suas dívidas, colocar todas as suas dívidas num papel e descobrir em que buraco que você está, qual é o tamanho do buraco que você está. Certo? Então, não tem como nós falarmos de fundo de dívidas ou fundo de quitação de dívidas sem falar de dívidas. E para falar de dívidas, você precisa entender que se você se enquadra nessa situação de ter várias dívidas, de não conseguir controlar a sua vida financeira, o primeiro passo é fazer um scanner das suas dívidas, certo? Você vai fazer o quê? Você vai pegar o telefone, você vai ligar para todos os lugares que você deve, seja cartão de crédito, seja banco. Você vai fazer um scanner, você vai fazer um mapeamento, você vai colocar ali no papel todas as dívidas que você tem. Seja dívidas de pessoas, de terceiros, seja dívidas de bancos, de instituições, você vai colocar tudo ali. E o correto é você colocar por ordem de prioridade. Qual que é a prioridade? A ordem de prioridade. A ordem de prioridade são aquelas dívidas
que você tem mais urgente, que são dívidas que estão cobrando juros muito alto. Depois você coloca aquelas dívidas que são mais tranquilas, digamos assim, que você consegue fazer uma boa negociação com elas sem pagar tantos juros, certo? Este é o primeiro passo, fazer um scanner de dívidas, colocar todas as dívidas no papel e saber o tamanho do buraco que você está. Sem fazer esse enfrentamento, você está, digamos, um pouco perdido e não quer se encontrar. Bom, depois de você saber agora que você precisa fazer esse enfrentamento das suas dívidas, que você precisa colocar todas as dívidas num papel e saber certinho quanto que você deve, você precisa agora saber o valor da sua receita, ou seja, o valor que entra todo mês para você, porque acredite, tem pessoas que não sabem quanto ganham. Tá de boca aberta? Eu também. Tem pessoas que não sabem quanto ganha. Ah, isso não é um caso em comum ou outro, não. São várias pessoas que não sabem quanto ganham. E isso também é outro problema. Por quê? Tem pessoas que não sabem quanto ganham e tem pessoas que também não sabem quanto ganha e não sabem quanto deve. Meu Deus, você precisa se encontrar, você precisa tomar as rédeas, entendeu? Eu sei que muitas vezes é ruim, porque às vezes o buraco que nós estamos está muito grande, as dívidas são muitas e a gente solta as rédeas e a gente não quer mais falar sobre esse assunto. Mas você precisa encontrar uma liberdade financeira, você precisa encontrar a paz para o teu espírito, a paz para a tua alma e fazer a quitação dessas dívidas. E existe sim um método para você conseguir quitar essas dívidas e tirar esse peso tão grande das suas costas. Então agora que você já sabe que tem como fazer um fundo de dívidas, de quitação de dívida, você já sabe que você precisa fazer um enfrentamento das suas dívidas, colocar todas as suas dívidas no papel. E agora você também já sabe que você precisa colocar também no papel tudo que você ganha, todo o valor da sua receita. Você vai dividir também as suas dívidas por ordem de prioridades, certo? E agora, Welma, como que eu vou fazer? Eu ganho tão pouco e eu devo tanto. Calma, calma, calma. Eu vou fazer um vídeo só para explicando para você como você vai negociar suas dívidas, certo? Hoje nós estamos falando sobre a criação do fundo de dívidas. E como vai fazer essa criação do fundo de dívida? Dividindo aquela parte que você separou para investir, dividindo ela, metade para investimento, metade para fundo de dívidas. Afinal, você vai criar um fundo, você vai criar uma reserva e vai quitar suas dívidas quando for te apresentada a melhor oferta de negociação, quando for apresentada a melhor oferta de quitação. E também você vai utilizar o método tudo ou nada, tá? Você não vai sair aí negociando as suas dívidas, parcelando, não. Nós vamos falar isso num vídeo específico sobre dívidas, certo? Agora o importante é você saber que você precisa criar um fundo de quitação de dívidas para que no melhor momento você tenha esse valor reservado para a quitação das suas dívidas. Muito obrigada por estar aqui comigo, foi um prazer estar com você esses minutos. Sempre que puder, dá um like aqui, me ajuda, se inscreva no canal, compartilhe também este conteúdo com alguém que você acha que vai contribuir, que vai ajudar e ative o sininho das notificações para você receber a notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Tchau, tchau, um abraço!